Ao defender e lutar pela liberdade humana e de direitos iguais perante a lei, Frederick Douglass tinha um espírito libertário e emancipado. Ele, com certeza, é uma figura inspiradora para os atuais abolicionistas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Nascido com o nome de Frederick Augusto Washington Bailey, o afro-americano se tornaria ícone da defesa dos direitos civis e um defensor intransigente do abolicionismo. Ele nasceu numa fazenda em Maryland e foi separado muito cedo de sua mãe, sendo cuidado pela avó. Teria vida difícil em meio à pobreza, mas conseguiria superar os desafios que a vida lhe impôs, se libertar da escravidão, aprender de forma autodidata e se tornar um grande escritor. Desde o século XVII, era legalizada a escravidão dos negros nos Estados Unidos, prática essa que era comum em vários países do continente americano. Os primeiros escravos americanos foram trazidos para a colônia britânica de Jamestown, na Virgínia, em 1619. Nos anos posteriores, o comércio de escravos africanos crescera rapidamente, com navios negreiros trazendo milhares de africanos escravizados para as colônias americanas. A maioria dos escravos foi utilizada como mão de obra nas plantações de tabaco, algodão e outros produtos agrícolas no sul dos Estados Unidos. A abolição da escravidão só ocorreria em território americano em 1º de janeiro de 1863, após o presidente Abraham Lincoln emitir a Proclamação de Emancipação. Essa proclamação declarou que todos os escravos residentes nos estados rebeldes que tinham se emancipado da União durante a Guerra Civil seriam considerados livres. Mas foi com a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, em dezembro de 1865, que a abolição da escravidão foi oficializada. Douglass foi um escravo que, felizmente, conseguiu se emancipar e comprar sua liberdade. Ele cresceu testemunhando o terror do processo brutal que foi a escravidão, com as torturas, maus tratos e assassinatos de seus semelhantes nas fazendas de tabaco, milho e trigo. Ele seria emprestado para parentes de seu senhor, que moravam em Baltimore, e teve a sorte de viver com uma família que não tinha o costume de violentar escravos. Ele ficaria livre das práticas mais brutais, que eram constantes nas fazendas. Sua nova senhora iria lhe ensinar o abecedário, o que era ilegal naquela época. Após ser descoberta pelo marido, ela foi repreendida. Douglass registraria a cena que testemunhou. O marido teria dito à sua senhora: "Se você ensiná-lo a ler, pois nada mais poderá detê-lo. Isso o tornaria inapto a ser escravo. Ele se tornaria inadmissível e sem qualquer valor para o seu senhor." Fica claro como todo escravagista prefere seu escravo ignorante e sem compreensão do mundo e da política. Douglass perceberia como a alfabetização e a leitura seriam habilidades essenciais para se emancipar como indivíduo e conseguir uma condição de vida melhor. Ele iria estudar de forma clandestina e autodidata. Um dos livros que chegou a ler foi The Columbian Orator, uma compilação de ensaios políticos, poesia e diálogos que era utilizado como educação infantil no começo do século XIX. Um texto seria transformador para ele. Se tratava de um que abordava o diálogo em que um homem escravizado, recuperado após uma fuga mal-sucedida, conseguiu convencer seu senhor a libertá-lo. Com certeza, os bons livros conseguem mudar mentes. A primeira que deve ser libertada dos condicionamentos sociais e das mentiras que as autoridades públicas nos contam. As leituras que Douglass teve promoveram importantes questionamentos sobre a sociedade e o status quo, e com certeza articularam projeções de liberdade que seriam necessárias para formar um homem livre. Douglass iria escrever: "Descobri que para fazer um escravo ser contente é necessário fazê-lo sem pensamentos. É preciso escurecer sua moral e sua visão mental, e tanto quanto possível aniquilar a força da razão." Como ex-escravo a se tornar um defensor dos direitos civis, o ativista divulgou ideias anti-escravidão através de sua oratória eloquente. Foi também um escritor prolífico e com certeza seus escritos tiveram um impacto para inspirar milhares de pessoas a se unir na batalha abolicionista. Ao longo de sua vida, passaria por diversas fazendas, sendo alugado para outros proprietários. Passaria por algumas crueldades, o que fez fugir e depois ser preso. Posteriormente, em Baltimore, iria trabalhar em navios, mas seria obrigado a transferir seu pagamento para um dono de escravos. Foi se envolvendo com a comunidade negra da cidade que conheceu Anna Murray, uma mulher negra nascida livre. Sua condição de restrita liberdade acabaria quando ele se recusou a continuar pagando parte de seus ganhos. Após fugir com a ajuda de Anna, chegaria a Nova York, onde conseguiu, devido brechas legais, se libertar da condição de cativo. Foi em Nova York que entraria em contato com o abolicionista negro
David Ruggles, que seria seu protetor. Depois, casou-se com Anna, construindo uma família com quem teve 5 filhos. E com recomendação e apoio de Ruggles, Douglas iria morar em New Bedford, Massachusetts, atuando em diversas profissões e tendo pela primeira vez seu salário como homem livre. Sabe-se que foi nesse momento que ele adotou o nome de Douglas, já que havia muita gente na cidade com o sobrenome Johnson. E foi em New Bedford que ele entrou em contato com o movimento abolicionista que mudaria sua vida. Começaria sua carreira como orador e faria várias viagens pelo território americano. Frederick Douglass teve um papel de enorme importância na famosa Guerra de Secessão Americana, que durou entre 1861 e 1865, mais conhecida como Guerra Civil Americana. Sendo um dos mais importantes líderes do movimento abolicionista nos Estados Unidos, seu trabalho e influência contribuíram para tornar a pauta da abolição uma questão central do conflito. Tentaria convencer o presidente Abraham Lincoln a armar os escravos, para que eles tivessem condições de defender seus direitos. Um de seus papéis durante a guerra foi trabalhar como conselheiro e recrutador de tropas afro-americanas para o Exército da União. Ele pessoalmente teria várias conversas com o presidente Abraham Lincoln para debater questões relacionadas à escravidão e os direitos dos negros. E depois da guerra, ele continuaria trabalhando pela pauta mais importante de sua vida, a igualdade perante a lei entre os homens. Ele se tornou também uma figura inestimável no movimento pelo sufrágio universal. Douglass, de fato, é admirado e elogiado pelos progressistas e socialistas dos dias de hoje, mas ele com certeza se encaixaria como um pensador libertário em vários aspectos. Por ser um grande líder abolicionista, seu pensamento em defesa dos direitos à liberdade individual e à igualdade perante a lei entre todos os seres humanos é exatamente o que prega o credo libertário. Ao rejeitar a escravidão e reconhecê-la pelo que ela é, um sistema antiético de coerção e repressão, ele dedicou sua vida pela defesa do abolicionismo e pela capacidade de buscar seus interesses, autonomia e potencialidades. Devido a Douglass, como tantos outros abolicionistas, defenderem a autodeterminação de todos os indivíduos, bem como a igualdade perante a lei, podemos constatar que ele agiu e pensou de forma libertária. Ele desejava que todas as pessoas tivessem a liberdade de aprender, de serem educadas e bem informadas, pois isso era a chave para a emancipação do indivíduo e o progresso social. Os escravocratas, tanto do passado quanto dos dias de hoje, gostam de controlar a informação, censurar, restringir o que podemos saber, através da ignorância, que as maiorias são mantidas sob controle dos governos. Alguns autores, como a marxista Angela Davis, dizem que Douglass era um defensor da justiça social. Mas esse modelo que conhecemos hoje como welfare state, ou estado de bem-estar social, não era a pauta daquele momento nos Estados Unidos. As ideias e políticas praticadas hoje em dia, como distribuição de renda e tributação de fortunas, seriam colocadas em prática a partir do século XX. O que os escravos queriam era a liberdade e a igualdade perante a lei, o direito de poderem trabalhar livremente, estudar e se desenvolverem como indivíduos autônomos, ou seja, o mesmo direito dos brancos. Claro que, no sentido moderno do termo, o libertarianismo surgiu no final do século XIX, mas foi aprofundado mais tarde e desenvolvido por Murray Rothbard, principal herdeiro e aluno de Ludwig von Mises. Rothbard escreveu de forma profunda sobre a teoria libertária e anarcocapitalista na segunda metade do século XX. Mas sabemos que vários escritores e líderes de sua própria época tiveram uma mentalidade libertária, como Henry David Thoreau, que viveu no século XIX e que defendia a desobediência civil e a autonomia individual, muito antes de Rothbard. Mas devido a todo o histórico e legado de Douglass em defesa da liberdade humana e de suas ideias inspiradoras e libertárias, faz todo sentido ele ser citado como uma influência importante na tradição libertária. Douglass teria importantes papéis a desempenhar no governo americano. Foi em 1865 que Abraham Lincoln o nomeou para o cargo de comissário auxiliar de assuntos negros, e sua função era auxiliar os ex-escravos a conseguirem trabalho e moradia. Em 1872, ele foi indicado para o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Igualitário de Victoria Woodhull, que defendia direitos iguais entre brancos e negros. Mesmo que sua candidatura não tenha sido bem sucedida, ele contribuiu para aumentar a visibilidade de Douglass e suas ideias pró-liberdade. Posteriormente, durante a administração do presidente Rutherford Hayes, Douglass foi nomeado ao cargo de Marshal do Distrito de Colômbia. Isso fez dele o primeiro afro-americano a ocupar o cargo do alto escalão do governo federal americano. Em 1889, o presidente Benjamin Harrison o nomeou para o cargo de cônsul-geral dos Estados Unidos em Santo Domingo, fazendo dele o primeiro afro-americano a ocupar um cargo diplomático.
Entre as citações mais famosas e inspiradoras de Douglas estão: o poder não concede nada sem demanda, nunca concedeu e nunca concederá. O conhecimento torna o homem inadequado para ser escravo. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.